Eu sou aluno do GTI e hoje falarei sobre atividades práticas para a divulgação de conceitos de astronomia. Bom, a astronomia ela tem sido companheira da humanidade desde sua aurora, né? Em um primeiro momento como aliada no sentido da sobrevivência, pois os nossos ancestrais, através do movimento das estrelas, eles conseguiam saber quando iria fazer frio, quando iria fazer calor, quando era a melhor época para colher ou para plantar. Depois disso, tivemos no período das grandes navegações, ela foi aliada dos navegadores para que pudessem se orientar em alto mar. E mais recentemente, dos anos 60 para cá, a exploração espacial, desde a chegada do homem ao espaço e à Lua, e agora com a pretensão de explorar o solo marciano. E trazemos essa conscientização científica para que também possamos combater ideias que são anticientíficas. A gente teve um aumento da repercussão da Terra plana nos últimos 2 anos, então é através do método científico da divulgação prática que a gente busca combater essas ideias. Esses projetos promovem trazer conceitos básicos de astronomia, como o formato da Terra, as estações do ano, a órbita dos planetas, bem também com materiais didáticos e interativos, para que a pessoa consiga experimentar ali na prática. Tivemos como objetivo oferecer uma oficina do Sistema Solar aqui no Simpesc, criar artefatos para visualização e compreensão, algo tangível ali para você estar interagindo. Também apresentamos conceitos que comprovam o formato da Terra através do experimento de Eratosthenes e criamos um folderzinho com as principais curiosidades de cada corpo celeste do nosso sistema. Bom, materiais que foram usados até o momento: utilizamos o Arduino, componentes eletrônicos, material de impressão 3D, caixas de sapato, garrafa de plástico, lápis, caderno, régua, isopor e madeira, precisamente o MDF, e um pouquinho de sucata eletrônica. Metodologia, definimos o escopo de cada um desses projetos, cada membro do nosso grupo pesquisou, se debruçou a fim de trazer e elaborar essas atividades e esses materiais. Depois a gente passa para a confecção, a criação dos mesmos, e por fim a integração com o público, que foi os alunos hoje que visitaram a oficina do ensino médio integrado. E qual foi um dos principais projetos também que conseguimos trazer o experimento? Foi o projeto Eratosthenes. Eratosthenes foi matemático e grego, geógrafo também, há mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E com um experimento simples, ele conseguiu naquela época estimar o raio da Terra e sua circunferência com uma precisão para alguém com poucos recursos. E ele revolucionou. O que levou ele a fazer o experimento foi que em Siene, que é uma cidade no Egito, em uma determinada época do ano, um poço d'água, ele não projetava sombra ao meio-dia, ele estava completamente iluminado. Isso deixou ele intrigado, e ele, comparando com o que ele tinha o conhecimento de Alexandria, que era a cidade onde ele estava, o céu mais ao norte do Egito, havia sombra. Então ele perguntou como mais a Terra pode ser plana se há sombra aqui em Siene não. Então replicamos esse projeto com a mesma curiosidade, porém com uma pequena diferença. Como não tínhamos uma cidade para coletar os dados aonde o Sol estivesse exatamente a pino, onde não projetasse sombra nenhuma em buraco, num poste que fosse, e a gente utilizou alguns sites que pegam dados de satélites, e com isso chegamos à cidade de Socodê, no topo, que fica na África. Então nessa data o Sol estava a pino lá. Eu fiz a medição aqui em São João del Rei e convidei meu amigo lá em Barra Velha também para fazer, para ver quem ia obter a menor sombra em relação a Socodê.
Naturalmente, Maravilha está mais ao sul do país, né? Pela lógica, a minha sombra acabou sendo a menor. Eu obtive 17,2 centímetros, ele obteve 19, né? Isso na data de 25 de agosto, exatamente ao meio-dia, começamos a fazer essas medições, né? Essa aqui foi a foto tirada por mim e aquela ali por ele, né? O meu amigo Arizone Santos. Bom, feito isso, né? A gente aplicou o Teorema de Pitágoras, né? E mais alguns cálculos e chegamos, né, a uma precisão de 98,8%, né, com os valores da circunferência e do raio da Terra, né. Eu, como aluno do GTI, não fiquei contendo só dos cálculos, eu fui lá e fiz uma aplicação, né, web, HTML, CSS, JavaScript, para poder calcular, para não precisar ficar repetindo os cálculos. Aí peguei uma API, né, que é um mecanismo que a gente usa para pegar dados prontos na internet, né. Eu peguei a longitude e a latitude dessas cidades, que é importante, né, para poder estar fazendo o cálculo. E pretendemos repetir esse experimento. Conseguimos uma equipe aliada agora em São Luís, no Maranhão, porque está na mesma latitude que a nossa. Então, quanto mais a gente tiver cidades para fazer a comparação que seja na mesma latitude, melhor serão os dados, melhor vai ser a precisão. Então, a gente vai fazer essa parceria, né, com o professor e seus alunos lá em São Luís. Bom, outro projeto, né, projeto integrador, exploração Arduino e astronomia e Arduino. Bom, é bem conhecido, né, que Marte é amplamente explorada hoje por sondas robôs, né? Temos a Curiosity, a Opportunity, né, a Spirit, todas robôs. Então, como não unir as duas coisas, né, que se integram tão bem, né? Então, promovemos, né, as oficinas de Arduino, onde os alunos aprenderam a programação, né, de Arduino. Isso promove uma aprendizagem, né, eles criam conexão com a tecnologia, é divertido, é empolgante você, né, dar vida a um objeto, vamos dizer assim, né? E eles começaram, primeiramente, pesquisando o LED, até começar a dar pequenas instruções aos robôs, né? E isso aproxima, né, o contato da tecnologia. Utilizamos, né, como ferramenta, né, o Tinkercad, que é uma plataforma web de desenvolvimento. Só que ele aborda de uma forma bem mais intuitiva, né? Não necessariamente os códigos mais complexos que a gente vê nas linguagens de programação, mas uma programação que é basicamente um diagrama de blocos, onde você vai conectando as pecinhas aqui, né? E cada pecinha representa uma instrução do comando que o Arduino ou o robô, né, de certa forma, vai obedecer. E aqui, né, a gente tem um exemplo de como é simulado esses circuitos, né, antes da implementação, né, do robôzinho físico ali. Então, conseguimos ter todas essas etapas, né, para que a didática ela seja dinâmica e interativa. Bom, na oficina do Simpesc, né, confeccionamos essa caixinha aqui, que ela basicamente simula as fases da Lua, né? Temos aqui, né, dependendo de qual orifício você olha aqui da caixinha, você vai vislumbrar uma fase da Lua. Sendo aqui a gente tem um exemplo da Lua minguante, né? Aqui a visão interior da caixa, né? Ali com um LEDzinho simulando a luz do Sol, e aqui a Lua cheia, né? Cada orifíciozinho que você olha ali, você tem uma fase. Também, né, fizemos esse protótipo que ele visa explicar as 4 estações do ano, os equinócios e os solstícios, né? O que faz de fato, né, uma época do ano ser mais quente, a outra ser mais fria, né, e duas delas serem amenas, né? Estamos falando, né, do equinócio de primavera e do outono, e o solstício de verão e de inverno, né? Que é quando uma parte do nosso planeta está sendo mais atingida pelos raios solares, né? Então aí temos a diferença entre as estações. Bom, e aqui nós temos o maior desafio do nosso projeto, que é construir esse modelo aqui. Ele é eletrônico, ele visa simular a órbita dos planetas em volta do Sol, né? Faremos as nossas próprias adaptações nesse projeto. Então,
Isso é algo que a gente quer entregar e ele vai ser um material de apoio para o ensino médio, né, integrado aqui, quando for falar de astronomia. Então a gente tem mais um artefato aqui que eles possam estar interagindo, tornando as aulas mais interessantes. Até o momento esse foi o nosso progresso, já temos essas peças impressas, né, aqui da nossa impressora, né, do nosso laboratório imprimindo a Terra, o primeiro planetinho que a gente conseguiu imprimir lá. E, em conclusão, né, tanto para nós bolsistas desse projeto, quanto para os alunos, né, isso aprimorou muito as nossas habilidades técnicas, né, e o nosso conhecimento, incentivou a gente atrás desse conhecimento para poder repassar. Né. Certos conceitos a gente precisava rever, né, reaprender até, desmistificar algumas coisas, né, que algumas literaturas há mais ou menos 5 anos já não que trazem mais a verdade, mas através do avanço científico, né, novas ideias foram apresentadas, novos conceitos, né. Pretendemos ampliar, né, tudo isso que foi mostrado aqui, pois o impacto foi muito positivo, né, nos jovens, e pretendemos levar isso para o IF na praça, como no CAIC, né, para que os jovens lá, né, e as pessoas também interajam de forma e venham até se divertir aprendendo, né, porque é o que a gente notou. Os jovens se aproximaram, se divertiram e desenvolveram, né. Inclusive, né, a oficina do Arduino, a gente está instigando eles a projetar um pequeno robô explorador, né, seja para a Lua ou para Marte, a gente vai instigá-los a tentar projetar um robô explorador. Bom, é isso. Essas são as nossas referências e muito obrigado a todos.